Ora então, muito boa tarde a todos. É um prazer reencontrar-vos depois de umas retemperadoras férias. Sejam então bem-vindos ao arranque da 8ª temporada do nosso Porto de Encontro. No início de mais uma jornada que só terminará em junho, permitam-me, aliás, que agradeça primeiro a todas as instituições que têm colaborado e contribuído para que esta iniciativa, promovida desde novembro de 2011, tenha um continuado crescimento e apoio da generalidade das instituições. Destacaria, claro, as livrarias Bertrand, o Jornal Notícias, a Antena 1 e, claro, a Câmara Municipal do Porto, que mais uma vez nos cedeu este magnífico espaço para a sessão desta tarde. A sessão de hoje está inserida na programação da Feira do Livro do Porto, que termina exatamente hoje. Convido-vos a darem uma saltada, porque a oferta é muita e variada. E nós vamos contar com a presença de dois grandes nomes da nossa literatura. Começo pelo segundo, que irá entrar lá mais para a frente, daqui a 3/4 de hora, sensivelmente. É ele, Mário Cláudio, celebrado romancista, escritor, amplamente premiado, que se irá juntar à nossa conversa, como disse, na última meia hora da sessão, sensivelmente. Quanto ao autor central desta 68ª sessão do Porto de Encontro, ele, curiosamente, marcou presença aqui há poucos meses, foi convidado especial, alguns terão estado cá, na sessão dedicada a Rosa Alice Branco. Desta feita, ele é o convidado central, como disse, e, no fundo, vai estar a assinalar uma edição da Assírio Alvim, a reunião parcial da sua poesia. São 35 anos de poesia, reunidos num volume lançado há poucos meses. Atualmente desempenha o cargo de Ministro da Cultura. Durante 40 anos também desempenhou uma série de cargos ligados à via diplomática, foi embaixador em numerosos países e, no entanto, vamos então passar à conversa com ele. Sei que o desejo é bastante conhecerem um pouco melhor também o autor para lá, no fundo também o homem para lá do autor, diria. Uma salva de palmas para ele, por favor. Luís Filipe Castro Mendes. Bem-vindo. Obrigado a todos. Aqui no meio, por favor. Sim, sim. É o livro sobre o qual iremos falar de seguida. Trabalhar nisto. Sim, sim. Já teremos tempo de falar da sua poesia, mas eu também queria... Então põe-se aqui para fazer um bocadinho de publicidade. É curioso estarmos aqui num evento chamado Porto de Encontro, quando a sua poesia é, em larga medida, também feita de uma série de encontros e desencontros, de partidas e chegadas, quase como um cais de partidas e chegadas. Todas as definições são sempre redutoras, mas revê-se nessa aproximação à sua poesia como espaço de encontros e desencontros? Sem dúvida. Cada poema é um encontro. Cada experiência de poema é uma experiência de vida, é uma experiência de encontro. E os poemas respondem a alguma coisa, que pode ser uma pessoa, pode ser um lugar, pode ser um sentimento, ou pode ser a própria poesia e a própria vontade de poesia. Portanto, eu revejo-me nisso, e tanto mais que a minha vida realmente tem sido uma vida de mudanças. Em criança, jovem e adolescente, até chegar à universidade, viajei com os meus pais. Meu pai era magistrado, nesse tempo havia a tradição do juiz de fora, tínhamos que mudar constantemente, portanto, habituei-me à vida a ser uma mudança permanente. E a carreira diplomática que eu escolhi deu-me realmente esta possibilidade de viajar muito, de ter muitas experiências, de conhecer bem por dentro os países, outras culturas, e é uma experiência muito fecunda e também suscitou, naturalmente, alguns poemas. Motivou alguns poemas. Sim, sim. Quando pensa em lugares de infância, que sítios é que lhe ocorrem de imediato à mente? Bom, nasceu em Idanha Nova, não foi? Os meus lugares de infância são muitos. Eu nasci em Idanha Nova, mas praticamente não me recordo. Saí de lá com 3 anos. Estive na Ilha Terceira, quase não me recordo. Saí de lá com 5 anos. Estive em Lisboa, enfim, também mas Lisboa é uma presença na minha vida mais forte por outras razões. Depois estive na Ilha de São Jorge, nos Açores. Essa lembro-me bem. Tenho uma ligação forte aos Açores também, mas como tenho uma ligação forte ao Alentejo, ao Redondo, então tenho uma ligação forte a Chaves, em Trás-os-Montes, alguma ligação menos forte, porque foi só um ano em Leiria. Pronto, e depois, a partir do momento em que entro na Universidade em Lisboa, enfim,
essas ligações à província esbateram-se, até porque, primeiro, eu estive ativo no movimento estudantil, era muito jovem, antes do 25 de Abril, mas estive ativo nos movimentos de resistência, que não só no movimento estudantil, como nas CDEs, em todos aqueles processos democráticos e correndo os riscos. Depois, a seguir, fiz alguma política ativa, até que em 75 entrei na carreira diplomática e em 77, sem deixar as minhas convicções políticas, sem pôr de lado nem esconder as minhas convicções políticas, depois a minha vida diplomática tornou-se naturalmente incompatível com a militância política, embora eu tenha mantido sempre as mesmas ideias, os mesmos ideais. A ideia de conhecer lugares diferentes é sem dúvida sedutora, mas também não tem um outro lado mais negativo de não solidificar raízes. Não sei se, por exemplo, na infância, na juventude, o facto de ter saltado de escola várias vezes não atrapalhou, como dizia, a solidificação das amizades? Sofre-se, e os meus filhos também sofreram. Sofre-se quando interrompemos as amizades de infância, é mais difícil na adolescência, à medida que vamos crescendo. E na altura quebravam-se mesmo os contactos, não é? Agora é mais fácil manter contactos. É exatamente. Pela internet, os meus filhos estão constantemente em contacto com os amigos, com os vários amigos que fizeram nos vários lugares por onde passaram. Nós, realmente, no tempo em que o meu pai era juiz, nos anos 50, 60, evidentemente isso era diferente, era um bocadinho mais complicado. Hoje gosto de rever os meus colegas do Liceu de Leiria, os meus colegas do Liceu de Chaves, mas nós fizemos percursos, mesmo que nos encontremos mais tarde, seja pela cultura, pela política, seja pelo que for, há muitas vezes reencontros destes, mas não há uma continuidade. E isso também acontece na nossa vida pessoal, quando somos diplomatas, a nossa vida... Temos um núcleo central de amigos, com quem, naturalmente, quando vimos a Lisboa, estamos sempre. Eu mantive sempre o contacto, naturalmente, com a vida literária, com a vida editorial, com o mundo dos escritores, mas há necessariamente uma distância que se cria em relação à vida. E os nossos amigos têm também outros interesses, há muitas coisas que acontecem que nós não assistimos. E isso a gente procura, não procura estar presente, procura estar próximo, mas pode-se criar realmente uma distância. E essa opção pela vida diplomática, que acabou por ter em 1975, não será indiretamente uma reminiscência do facto de ter saltado durante a infância e a juventude vários lugares? Sim, eu sempre tive uma grande atração por conhecer culturas diferentes, por conhecer e por me integrar em mundos diferentes. E tive uma experiência de vida realmente muito pouco. Eu não tenho... enfim, a casa de família há muito que desapareceu, que foi destruída pelas partilhas normais das gerações. E, portanto, eu realmente tenho uma certa vocação para esta vida errante. A minha mulher não tem, mas quando me encontrou, enfim, teve que seguir este percurso. E acho que da parte dela foi uma grande aventura. E onde é que entraram os livros nessa vida instável no sentido geográfico? Bem, há bocado eu estava a anotar a sua filha que criou o telemóvel, eu também sou assim, eu também tenho que estar sempre com o telemóvel. Nesse tempo, a maneira de fugirmos, de entrarmos num imaginário, de entrarmos num mundo distinto, de facto só a tinha na leitura, não é? Nós vivíamos em terras com muito pouca vida, naturalmente, cultural. Hoje é diferente, hoje mudou muito, mas nesse tempo Chaves, mesmo Leiria, Chaves, Leiria, o Redondo, enfim, não havia propriamente uma grande animação cultural. E aí eu era nos livros, eu vivia nos livros também por feitio, nasci assim. A minha mãe lia-me poemas em pequeno, o meu pai era um grande leitor também, em casa, portanto, todos líamos, mas eu não realmente fechei muito na leitura. E já tinha uma inclinação pela poesia? Sim, tinha, da palavra ritmada muito, do oral da poesia, e depois começam as leituras, desde os Junqueiros e os Régios, depois a descoberta do Álvaro de Campos, que é, de facto, a grande
aos 14 anos, depois a começar a ler os poetas contemporâneos aos 15, 16 e até a publicar poemas no Diário de Lisboa Juvenil aos meus 15 anos. E no República também? E no República, não, no República eu publiquei mais artigos políticos. No República já entro numa fase de militância política em que o que eu escrevia no República, também escrevi um poema no República, é verdade. Mas o juvenil, eu sou da geração do Jorge Silva Melo, do Luís Miguel Sintra, o Nuno Júdice, é só um ano mais velho que eu. Portanto, é essa geração que começa a aparecer, começa a mandar poemas para o juvenil. Parece que o Mário Castrinho e a Alice, e a minha amiga Alice Vieira gostaram, e fui escrevendo. Mas, intermitentemente, eu sou um poeta muito bissexto, porque escrevo, depois há qualquer outra coisa. No caso, o 25 de Abril, evidentemente, motivou uma grande prioridade da ação política, da luta política sobre a poesia. E noutras fases da minha vida, por exemplo, entre 1991 e 2001, eu não publico nenhum livro, porque eu penso que nessa altura a vida diplomática se impôs e concentrou muito as minhas atenções, mas... Em que país é que estava nessa altura? Então, entre 1991 eu estava em França, depois vim para aqui, publiquei... Não é 1991, peço desculpa, agora enganei-me. É 2001, quando eu deixei de escrever, quando eu deixei de publicar, não foi em 1991, corrijo, foi em 2001. O meu último livro, eu tenho uma série de livros, até 2001. Em 2001 corresponde, não sei a quê, corresponde à minha ida do Brasil para a Hungria e talvez... Tudo isto é estranho, a gente não sabe porquê. Mas, na verdade, entre 2001, peço desculpa do lapso mais uma vez, entre 2001 e 2011, quando eu publico depois a Misericórdia dos Mercados, exatamente, quando eu publico a Misericórdia dos Mercados, há realmente um interregno na minha poesia. Não, nos anos 90 eu escrevi bastante, aliás, é a época em que eu publico praticamente um livro por ano. Deixe-me só fazer um parênteses para, no fundo, relembrar que quem nos acompanha sabe de antemão que vocês também podem participar. Basta que coloquem a pergunta por escrito num papel e entreguem às nossas assistentes e elas terão todo o gosto em fazer-nos chegar. Também poderão providenciar-vos papel e caneta, caso não tenham. Terminou a licenciatura no ano de 1974. Foi fácil conseguir abstrair-se de toda a agitação política? Não, eu estava plenamente na agitação política. Não, conseguiu abstrair-se para conseguir terminar a licenciatura, fazer pelo menos? O exame. Sim, digamos que o meu último exame foi com um professor muito de extrema-direita e que justamente tinha chumbado vários amigos e colegas, nomeadamente o Miguel Lobo Antunes, e iam terminar o curso a Coimbra para fugir àquele professor. Eu terminei com esse professor, mas 2 meses antes do 25 de Abril, farei mais assim, em 3 meses. Eu terminei em fevereiro de 1974, deveria ter terminado em 73, mas adiei para 74 para enfrentar o tal professor de extrema-direita, mas as coisas lá correram menos mal e eu não tive que ir para Coimbra terminar o curso. Entretanto, tive uma pena na universidade, que é uma pena um pouco caricata, visto aos olhos de hoje, que é expulso de todas as universidades portuguesas por 6 meses. Ora, ser expulso de todas as universidades portuguesas dá esta, e depois de repente é por 6 meses, aquilo nem sequer dava para perder o ano, era um pouco ridículo. Tive uma pena disciplinar, não tenho mais, além de uns tabefos apanhados da polícia, não tenho assim mais marcas, histórias para contar, tenho muitas histórias para contar, evidentemente, mas não propriamente mais... atos repressivos exercidos sobre mim. Terminou o curso e poucos meses depois, julgo que esteve integrado, foi adjunto, trabalhou juntamente com... Sim, eu comecei a trabalhar com uma figura histórica. Com o Melo Antunes, Ernesto Melo Antunes, é uma pessoa muito importante na minha vida. Eu encontro antes do 25 de Abril, ele na altura estava implicado no movimento dos capitães, plenamente implicado. O República tinha, mas eu não sabia, não era do meu conhecimento. Não podia ser, era clandestino, mas através do Álvaro Guerra, do Raul Rego e do Carlos Albino, havia uma ligação do movimento dos capitães
às estruturas da oposição, nomeadamente ao que iria ser o Partido Socialista. O Ernesto Melo Antunes, que era um militar na ativa, um militar de carreira, tinha sido candidato pela CDE, tinha sido proibido pelo Exército de ser candidato pela CDE, era um homem de esquerda e, enfim, foi uma surpresa quando eu o conheci encontrar um coronel. Não era coronel nessa altura. Seria Ele tocou profundamente muita gente, como o António Lobo Antunes. Onde é que residia, em seu entender, a grandeza? A grande inteligência, o grande sentido moral. Era um homem de uma retidão e de uma lealdade e de um escrúpulo extraordinário. E era um homem de grande coragem, mas de uma coragem extraordinária, e de uma grande capacidade de reflexão e de lucidez, que o levou a fazer o 25 de Abril, com os outros, com o movimento do MFA, mas foi um grande construtor do movimento das Forças Armadas e foi depois presidente da Comissão Constitucional e depois trabalhou com o presidente Ramalhianes e depois, infelizmente, morreu. Ainda esteve na Unesco, esteve a trabalhar na Unesco e depois, enfim, infelizmente morreu muito cedo. Ao todo, dedicou 41 anos da sua vida à vida diplomática. Os fundamentos dessa área tão especial modificaram-se muito ao longo do tempo? Bom, sim, o nosso Ministério modificou-se naturalmente. Primeiro, a formação passou a ser mais exigente. Posso dizer isto, não quer dizer que não tenha havido grandes diplomatas no passado, mas hoje há um escrutínio mais apertado, e é evidente que hoje o diplomata não pode apenas exercer a função estritamente política, que é muito importante. Não podemos esquecer que o fundamental da diplomacia é a ação política, é a capacidade de criar interlocutores no Estado onde está, de criar boa interlocução, de saber explicar pessoalmente, porque nem tudo se explica em SMS. Muita coisa se faz em SMS, é verdade. Sobretudo na União Europeia. Os líderes comunicam diretamente entre si por SMS. Mas os embaixadores têm conhecimento e acompanham, completam, conversam, fazem trabalho de persuasão. Esse é o trabalho político que é muito importante. Mas acrescentou-se a diplomacia económica. Sim, senhor, é muito importante apoiarmos a internacionalização das nossas empresas, as nossas exportações e atrair investimentos estrangeiros para Portugal, com certeza. E uma muito importante que é a diplomacia cultural, que é a ação cultural externa, é a ação em que o Estado ajuda a promover a nossa criação cultural, traduções dos nossos autores. Há 40 anos não existia, nem pouco mais. Ou de forma muito incipiente, sim, talvez. É muito incipiente, quer dizer, havia uma coisa que era o Instituto de Alta Cultura e depois criou-se a Direção-Geral Cultural no Ministério, mas penso que com a criação do Instituto Camões foi dado o salto para se constituir realmente uma ação diplomática externa mais coerente e depois eu diria também que este acordo que temos, não é um acordo, é uma decisão do Conselho de Ministros sobre a ação cultural externa, determinando que a ação cultural, a diplomacia cultural deve implicar todos os ministérios, em primeiro lugar a cultura e os negócios estrangeiros, que são, digamos, o núcleo duro, e depois toda a administração, seja turismo, seja economia, seja comércio externo, a ICEP, todos devem, enfim, participar e procurar, em cada ação que se faz no estrangeiro, bom, se a dominante é a economia, tentar trazer também a cultura, se a dominante é a cultura, tentar também trazer também a economia, e é isso que nós agora procuramos fazer. Vamos entrar finalmente na poesia, abrindo o espaço para o primeiro momento de leitura, que curiosamente será assegurado pelo próprio Luís Filipe Castro Mendes. Já agora, porque é que optou por ler? Geralmente os autores convidam sempre alguém. Acha que ninguém lê melhor que o próprio autor, que ninguém conhece melhor os poemas do que o próprio autor? Não, de maneira nenhuma. Foi a própria editora que me pôs essa. Foi a própria editora que propôs que eu lesse. Eu gosto de ler poemas. Mas, de maneira nenhuma, pelo contrário, teria imenso gosto que alguém, algum grande nome da nossa arte teatral estivesse aqui a ler. Mas como a editora me propôs que eu lesse, e como eu gosto de ler, e acho que a editora sabe isso,
Eu aceitei então esse... Vamos só enquadrar então o tipo de leituras, também como esta conversa inicial foi mais em torno do seu percurso, penso que selecionou alguns poemas. Nós tínhamos então especiais. pensado, estivemos agora aqui a combinar, nós fazemos tudo à última hora, e combinámos então que faríamos primeiro uma leitura ligada à minha vida, ligada, digamos, à história pessoal. E eu começaria... Não sei se é preciso ir para ali ou se me ouvem. Quer dizer, se for preciso eu vou para ali. Como é que preferem? Ouve-se bem. Sim. Então, se ouve bem, eu continuo aqui, porque é mais cómodo para procurar os poemas. Eu ia, portanto, escolher aqui alguns poemas que, como vos vou escolher agora, peço desculpa, mas vou-vos fazer perder um pouco de tempo. Eu queria começar aqui por um poema que se chama Poema do Escuro. Mas vou começar por este poema do meu primeiro livro, A Ilha dos Mortos, que se chama História Pessoal. Entre a morte e a música, abandonámos finalmente as nossas mãos sobre as águas. A persistência do rio serviu-nos de guia e o silêncio escondeu-nos de olhares atravessados pelo frio de uma só palavra. A recusa percorrida na terra, partilhada por mãos brutais de amor, a recusa floresce, transforma o pássaro na sua própria voz transfigurada. A dor, antiquíssima, libertando o ar cheiro do seu arco, o tempo do seu peso, tornando enfim o corpo pura respiração. A poesia recupera restos, tonalidades desapercebidas, a intensidade de uma paixão vazia. A poesia não tem memória. Margens de orvalho, ou a inquietação penosa de durarem os dias na sua perda. A claridade da flor da chama, o rumor por dentro dos frutos, a palavra raiz. O inverno nas árvores, enfim, concordes. O amor, uma história quase pessoal. E como estou no meu primeiro livro, vou continuar nesta linha, vou continuar então a minha vida pessoal nesta linha. Eu vou ler aqui este Canto de Amor, que é dedicado à Adidas, e, portanto, vou só ler a segunda parte. Tão bem nos foram fastos os augúrios. Desculpe. Tão bem nos foram fastos os augúrios. Os astros traçavam-nos nos caminhos claramente concebidos. Às vezes, lembro-me da minha casa antiga. E tudo isso é tão perto como eu estou agora a escrever. Como interpretar esse clarão mais ardido do que o tempo ou uma viagem que nunca teve lugar? Os que morreram devem interpelar-nos. Alguém grita para dentro do poema. Alguém grita, o vento, ardor e consumção. E o barco continua a aproximar-se da ilha e o coração a perder a sua luz. As águas crescem, turva-se o ar de ternura, os pássaros voam baixo. A aproximação do amor conhece estes sinais, a avidez transhumante dos encontros, os corpos apercebidos, desenhados, possuídos, o vento nas areias mais movidas, a crispação da dor não merecida. Aqui estão todas as promessas da terra. O amor, a luz, os metais preciosos. Um vento raso sobre as sementeiras ou uma música rudimentar apercebida. Aqui estão as distâncias, os pesos e as medidas. Tudo começa a ordenar-se à aproximação do amor. Pronto, e acho que fizemos 5 minutos. Pode ser um bom... Sim, pode ler mais um, se quiser. Posso ler mais um. Sim, sim. Aqui um soneto que eu procuro. É este. O soneto do escuro para Adidas. Agora. Amor, tenho saudades de outra vida, feita só de 1000 dias transparentes. Não te esqueças de mim, se vires perdida esta voz nas palavras mais ausentes. Porque é perto da morte que escrevemos, cada verso contém uma ameaça. É a ternura maior que nos dizemos, que é feita de penumbra fria e baça. Se a voz se dá no verso e na medida, é medo, meu amor, mais que vontade. O verso nada pode contra a vida. Sabê-lo é a nossa liberdade. É o medo que nos versos esconjuro
como riso vibrando no escuro. E já agora, se me permite, mais um poema, O Último Amor. Era o último amor, a casa fria, os pés molhados no escuro chão. Era o último amor e não sabia esconder o rosto em tanta solidão. Era o último amor. Quem adivinha o sabor breve pela escuridão? Quem oferece frutos nessa neve? Quem rasga com ternura o que foi verão? Era o último amor, o mais perfeito fulgor do que viveu sem as palavras. Era o último amor, perfil desfeito, entre lumes e vozes e passadas. Era o último amor e não sabia que os pés à terra nua oferecia. Muito obrigado. Uma salva de palmas. Regressou certamente aos poemas iniciais, alguns deles escritos há mais de 30 anos. Como é que foi esse confronto com um tempo que já está muito lá para trás? Não, eu começo por publicar um livro chamado Recados, que não republiquei. Que não está incluído aqui, não é? Não está incluído aqui, nem na anterior coletânea, que é um livro que eu considero imaturo, francamente, e não foi editado na Plural, Imprensa Nacional Casa da Moeda. Fui ter com o Vasco Graça Moura, foi quando o conheci. Fizemos grandes amigos e Vasco Graça Moura era um dos nossos grandes amigos. E o Vasco Graça Moura achou que o livro devia ser publicado, publicou na Plural. Eu hoje acho que o livro não devia ser publicado, mas que o Vasco Graça Moura foi generoso, porque depois nós também tínhamos um grande entendimento e muitas conversas sobre poesia. Depois publico 6 elegias, que é o primeiro livro que vem aqui incluído, e a partir de 6 elegias, A Ilha dos Mortos, que eu considero um livro importante e fundador naquilo que eu fiz de poesia. Entre 91, como lhe digo, e 2001, eu fui publicando muito regularmente, e fui publicando poesia muito regularmente. Em 2001, eu acho que foi a crise do verso, mais do que propriamente eu ter o espírito ocupado noutras coisas. Neste momento eu tenho o espírito ocupado em tantas coisas que realmente não tenho tempo para... Escreve menos. Para aquela sim, para aquele distanciamento que escrever necessita, um distanciamento. Uma certa disponibilidade interior. Uma disponibilidade interior e algum corte com o mundo. Não é que eu não pudesse fazê-lo, eu escrevi. Eu tinha funções de chefe de gabinete de um membro do governo. E durante essas funções eu era capaz de escrever poemas. Eu lembro de escrever um poema num avião entre a ilha de Moçambique e Nacala, e Nampula. Bom, porque estava a trabalhar, mas agora é um bocadinho diferente. Isso eu descobri. Já agora, também. desafio, qual foi o local mais improvável onde escreveu um poema? O local mais improvável, eu acho que é esse avião entre a ilha de Moçambique e Nampula, porque não estou a ver em muitos em guardanapos de papel. O guardanapo de papel é meio importante, mas depois, a partir dos anos 90, eu passo-os no computador e escrevo mesmo no computador. Escrevo os poemas no computador, porque apenas tomo notas, evidentemente, porque a gente acode-nos a um verso, forma-se um verso, às vezes temos o poema na cabeça. Mas tem o hábito de rabiscar quando surge uma ideia? Por exemplo, nunca surgiu uma ideia para um poema num Conselho de Ministros? Olha, no Conselho de Ministros do Conselho da Europa, que era o Conselho de Embaixadores do Conselho da Europa, posso lhe dizer que escrevi bastante. Enfim, mas agora no Conselho de Ministros devo-lhe confessar que não. Não havia. Não, quer dizer, a gente recolhe-se, mas mesmo quando não estou a seguir o Conselho de Ministros, quando é um debate sobre agricultura, uma coisa que eu não entendo, a minha preocupação é tratar das coisas que estão a acontecer, ver os problemas que estão a surgir, quer dizer, não tenho realmente essa disponibilidade, mas não estou muito preocupado, porque no momento em que a voltar a ter, tenho a certeza que trabalharei mais nas coisas, na escrita. Já agora, uma curiosidade, porquê é que há tantos poetas diplomatas, ou diplomatas poetas? É uma boa pergunta. Bom, eu vou dar uma resposta, não vou ser original, vou responder com as palavras do Dag Hammarskjöld, que foi secretário-geral das Nações Unidas, foi assassinado no Congo, e era poeta também. Não era um grande poeta, era um homem muito interessado pela poesia, tem uma correspondência com o Saint-Jean-Perse, que é muito interessante, e o que ele diz numa carta que escreve ao Saint-Jean-Perse é o seguinte: há uma coisa comum
entre nós diplomatas e vocês poetas, porque ele não queria chamar-se a si próprio poeta. Há uma coisa comum entre nós diplomatas e vocês poetas, é que para nós a palavra é fundamental, só pode ser aquela. E a ordem das palavras só pode ser aquela. Não há, digamos, não se pode traduzir de outra maneira. Isso acontece muito na vida diplomática, porque realmente, quando se diz que as conversas foram francas, quer dizer que nós estivemos de acordo. Quando se diz que as conversas foram de uma grande cordialidade, quer dizer que correu muito bem. Quando se diz que as conversas foram... Quer dizer, tudo isto é uma gradação que as pessoas percebem. E as conversas foram abertas e francas, quer dizer, não nos entendemos. Eu penso que esse rigor da palavra, essa preocupação da palavra justa, mas isso quer dizer o mesmo que isto. Então, se você escreve francas, porque é que não pôs sinceras? Porque não é a mesma coisa. E essa preocupação com o rigor das palavras é comum ao poeta e ao diplomata. Mas não penso que isso no seu caso ainda tem o direito, não é? Nem leva os diplomatas a ser poetas, nem leva os poetas a serem diplomatas. Quer dizer, vamos saber, há realmente casos. O Saint-Jean-Perse foi talvez o que fez a carreira mais impressionante. Secretário-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, grande decisor da política externa francesa. Mas depois o João Cabral de Melo Neto disse uma vez, olha, você nunca queira ser embaixador, seja sempre cônsul, porque embaixador você depois tem muito trabalho e não é capaz de trabalhar. Bom, e eu disse ao João Cabral, pois é, mas o João Cabral foi embaixador, foi cônsul aqui no Porto, onde ele foi muito feliz, e eu disse, pois é, o João Cabral, mas eu vou mesmo ser embaixador. E não foi por ser embaixador que eu deixei de escrever poemas. Há um verso seu em que diz que responde à vida com poemas. Sim, é o que eu disse há pouco. Para si a poesia é sobretudo um modo de vida, mesmo quando é outra coisa qualquer? É uma resposta à vida, é uma resposta à vida. É um poema que eu tenho para quem... Já agora... Eu gostava já agora de ler um poema, de ler alguns poemas, porque eu dei a minha vida, fui pela parte amorosa. Já agora gostava de dar alguns poemas também que falam mas já agora por isso da vida, a resposta à vida, eu vou ler aqui um poema que é o primeiro poema do meu livro Modos de Música, que aliás eu trouxe por razões que o Mário Cláudio se conhece, e no primeiro poema dos Modos de Música digo: a quem não basta a vida, a quem procura as luzes escondidas de outra noite, deixe dedicatória e pronta fuga da treva que nos ronda até à morte. Mas já não sei mentir, ruim figura. Durou o nosso enredo uma só noite. Teu corpo eu aprendi nessas escuras sombras a que não chega nem a morte. A quem não basta a vida, a quem engana esta réstia de luz dentro da noite, deixe dedicatória e abre os olhos, que tudo nos é dado de repente. E num fecho de sombras imprecisas, arde o que resta, a quem não basta a vida. É um bocado isto, a poesia é a resposta a quem não basta o escutar da vida, há qualquer coisa que se apreende, que flui, e que nos leva a... Por exemplo, quando eu estou na Índia, escrevo este poema, A Terceira Monção, porque houve um autor inglês que disse que quem vive na Índia, quando chega à terceira monção, portanto ao terceiro ano, a terceira monção, que é realmente dura de passar, já terminou o seu tempo, ou então, pronto, está realmente apto a viver na Índia. Eu escrevi este poema, A Terceira Monção, dizendo: podes pensar que estás cansado, que a terceira monção já passou por ti, que o ar ficou pesado de umidade e o teu coração indiferente. Mas o que te rodeia é tão diverso e inesperado, e ao mesmo tempo tão evidente que vives no meio de gente como tu, não mais nem menos religiosos, não mais nem menos gananciosos, que a curiosidade te leva a imaginar novos horizontes e de novo sais para o calor da monção à procura do que não sabes. Isto tem que ver com a minha passagem pela Índia e tem que ver também com aquilo que dizia há pouco da vida de passar, porque cansa, é duro, há muita coisa dura, há separações, há muitas coisas duras nesta vida, mas há uma coisa que é descobrir o que é diverso e inesperado e, ao mesmo tempo, é a humanidade como nós. Quer dizer, é descobrir a nossa comum humanidade em culturas, religiões, civilizações diferentes. A Índia foi, ia perguntar-lhe isso, que se foi particularmente importante no alargamento do seu imaginário poético. Muito importante, muito importante. Eu faço Porque um foi livro uma revelação. na Índia,
Foi, quer dizer, eu no Brasil tive uma experiência extraordinária em termos culturais e porque criámos muitos amigos. Foi o posto onde nós criámos mais amigos, onde eu me integrei na cultura do Rio, na vida cultural do Rio, até mais do que na vida cultural de Lisboa, e onde ainda hoje eu encontro muito bons amigos. Os meus poemas que fiz no Brasil, mas respondiam a uma cultura que era a minha, uma cultura que era com as mesmas raízes, a mesma língua, a mesma religião, Na Índia encontra-se uma coisa extraordinária, que é, primeiro, é um país de uma pluralidade de culturas, de religiões, absolutamente extraordinária. Isso às vezes passa por alguma violência, mas a Índia só haverá Índia enquanto houver coexistência de todas essas culturas, de todas essas línguas e de todas essas religiões, como bem viu o Gandhi. E, portanto, a Índia atraiu muito, realmente, intelectualmente. Primeiro porque é mais fácil comunicar com eles, uma vez que o inglês é a língua das classes cultas e mesmo nas classes populares eles falam inglês até para se entenderem entre si. Uma vez encontrei um casal em que eles falavam inglês e eu disse, mas vocês são indianos e falam inglês? Claro, eu falo Punjabi, a minha mulher fala bengali, como é que há de ser? E é curioso isso. Mas portanto, este encontro e as amizades que fizemos e a maneira como conseguimos perceber um bocadinho da Índia, que é muito complicado. Quantos anos é que ficou na Índia? Foi marcante, 4 anos. Foi aquele país onde, por sua vontade, teria ficado mais tempo? Bom, na Índia, sim, quer dizer, ficar mais tempo... eu confesso que no Brasil era o país onde teria tendência para ficar mais tempo. Até porque os filhos estavam muito agarrados, muito ligados ao Brasil. A Índia, não. Eu penso que não seria para passar mais tempo. Agora, eu digo uma coisa, para compreender a Índia, uma vida humana não chega. É preciso, enfim, muito tempo, muitos anos. Voltemos a 1985, porque o Porto está presente, de certa forma, na sua obra, porque nesse ano foi galardoado com o prémio da Associação de Jornalistas e Homens de Letras do Porto. O Porto está ligado. Quão importante foi esse prémio no fundo, da afirmação da sua própria vontade em continuar a escrever? Porque praticamente foi o seu primeiro livro, não é? Foi um incentivo. Foi muito importante. Bom, o meu primeiro livro, Recados, foi publicado aqui no Porto, porque a Plural, a Imprensa Nacional Casa do Meio da Coleção Plural, era editada aqui no Porto por uma casa chamada A Gota de Água. E eu vim aqui ao Porto para tratar da edição do livro. Primeira ligação ao Porto. Segunda ligação ao Porto, o Prémio de Jornalistas e Homens de Letras da cidade do Porto, que era o José Vial Moutinho, o presidente, e que me deu o prémio ao meu livro 6 Elegias e Outros Poemas. É o primeiro prémio que eu recebo, é o primeiro prémio que eu tenho. E foi reconhecido, é um livro que eu ainda hoje me reconheço nele e, portanto, sim, tive essa felicidade. Embora eu conheça mal o Porto, eu e a minha mulher vínhamos às vezes de França e tentávamos, isto há muitos anos, e tentávamos sair, agora vamos ficar no Porto. Estávamos no Porto, íamos pela rua e de repente estávamos na Ponte Dom Luís. Disse, mas o que é que aconteceu? Não, a gente queria ir para o Porto. Não percebíamos nada. Hoje há o GPS, hoje é outra coisa. Mas era muito complicado. E hoje também o trânsito do Porto está mais simples, mais facilitado. Mas não sei se concordamos totalmente, mas... É? Bem, então é para mim por causa do GPS, pronto. Sim. Mas o Porto é uma cidade que... Eu tenho uma relação com o Porto que é esta. É uma cidade que eu conheço pouco, confesso. Eu vivo em Lisboa. Mesmo quando estava no Norte, o Porto era só de passagem. Vivo em Lisboa. Tenho o meu círculo de amigos mais próximo em Lisboa. Tenho muitos amigos do Porto, mas que conheci lá, como o Vasco da Samora. E, portanto, eu vi muitas vezes ao Porto, em várias qualidades, até... Fizemos aqui uma conferência com os brasileiros, mas é diferente. Eu agora estou a conhecer melhor. Enquanto ministro, tem que vir cá se calhar mais vezes. Pois, uma das coisas boas de ser ministro é ter que viajar pelo país. E isso eu gosto muito. É das coisas que... E conhecer melhor o Porto. Eu já conhecia, está ali a Manuela de Melo, que foi quem mostrou o Porto cultural na altura da Capital Europeia da Cultura. A Manuela lembra-se. E vibrei muito com isso, mas um conhecimento mais íntimo, mais profundo do Porto,
só se faz com muitas visitas, com muitas estadias. Eu estou aqui este fim de semana, no próximo fim de semana estarei também, portanto, estamos já... Mas tem notado muitas diferenças, nomeadamente na parte cultural, num certo lado vibrante que a cidade começa a ter? Em relação a 30 anos, sim, absolutamente, mas em todo o país, não é? Há uma atividade cultural muito mais forte, mais continuada, mais sustentada, e, nesse sentido, o Porto já há 30 anos, para a poesia, era um lugar importante. Havia aqui poetas muito importantes, havia editoras importantes, quer dizer, havia aqui um culto à poesia bastante grande. O Eugénio, visitei o Eugénio na Casa de Campo Alegre, todos os grandes poetas aqui do Porto. Também conheceu bem Manuel António Pina? Manuel António Pina não o conheci, não cheguei a conhecer. Mas tem um poema dedicado a ele, não é? Tenho, porque gosto da poesia dele. Mas a minha vida é feita no estrangeiro. E, portanto, quando eu venho do estrangeiro para Portugal, naturalmente vou ver os meus amigos próximos a Lisboa. Temos sempre uma casa de praia, em lugar que não revelo, onde passamos o verão. E depois, realmente, faltou-nos vir aqui ao Porto e acho que está a fazer muito bem vir aqui ao Porto mais vezes. Curiosamente, publicou há cerca de 2 anos, 3 meses antes de tomar posse como ministro, publicou um livro, Ulisses Regressa a Casa, que provavelmente estaria a pensar quase no descanso do guerreiro, chamemos assim. Longe de imaginar que seria chamado a... Pois, não, longíssimo de imaginar. No cabo de trabalho, longíssimo não é? Como é que interpretou essa Olha, este livro, eu sabia, eu estava a atingir a idade em que já não podemos exercer cargos no estrangeiro. Quando se atinge a idade da reforma, pronto, nós já não podemos exercer cargos no estrangeiro e, portanto, o Ulisses sabia que ia regressar a casa. Em 2000, estava para fevereiro de 2017, esse regresso. E então, bom, em 2016 eu já estava naturalmente preocupado. O que é que eu vou fazer quando for para lá? Como é que vou... Queria escrever, mas havia várias obrigações profissionais, enfim. Tudo isto estava na minha cabeça. E o livro nasce assim com este título, mas sem a menor ideia que o livro sai em fevereiro, é lançado na Póvoa de Varzim, e depois o livro é lançado em fevereiro e em abril... Em abril, recebo o telefonema do Primeiro-Ministro a pedir-me para, enfim, se solicitar, perguntar se eu aceitava ou não. Tinha que dar a resposta no prazo de 3 horas. Foram assim umas 3 horas. Bom, é que a palavra não fazia a menor ideia, não estava absolutamente nada à espera, estava embaixador e tinha uma visita do Presidente da República, também não podia. Normalmente teria partido logo para Lisboa no avião seguinte. Mas nunca esteve nos seus planos? Nunca. Não. Mesmo com a ligação à cultura, que sempre teve? Não. Os meus planos não estão, nem poderia estar. Repare, eu não sou político na ativa. Sim. Sou um socialista, absolutamente. Se nunca o escondi e nunca isso constitui... Sou amigo pessoal do António Costa, é verdade, e apoiei muito o António Costa, enfim, na sua caminhada dentro do partido, quer dizer, apoiei aquilo que podia, o pouco que podia fazer, não sendo militante, repare, não, é um apoio estritamente pessoal e não... Bom, e o António Costa lembra-se de mim, chama e pronto, eu achei que devia vir e não sei, agora... Deixou esgotar as 3 horas antes de dar a resposta? Deixei, creio que foi só à meia-noite, ainda fomos jantar, ouvir a opinião dos filhos, porque eu tenho uma filha em Paris, ouvir a opinião dos colegas e da minha mulher, naturalmente, que foi decisiva, porque ela disse, mesmo que não me agrade essa hipótese, uma vez que a vida é complicada para a mulher de um ministro, porque tem quer dizer, a mulher de um diplomata, quando regressa, acaba por ter aquilo que nós temos, uma certa distância, e os nossos melhores amigos já têm outras rotinas. Bom, para quem regressa para estar 24 horas por dia a trabalhar, esse problema não se põe, porque há sempre coisas que fazer. Para quem regressa tendo uma vida interrompida, é mais complicado. E embora isso fosse complicado, a minha mulher disse-me, olha, não... Tu queres no fundo ir, portanto, tens que fazer aquilo que queres, não é? E isso decidiu-me porque eu quero ir, mas eu queria vir porquê? Porquê? Não... Porque achei que devia responder àquele convite, que não devia dizer que não, que podia fazer alguma coisa. Pronto, agora, no fim dirão se fiz ou não, mas o que fiz o meu melhor e
e acho que conduzimos alguns processos bem e de melhor maneira e aprendi muito também e conheci o país e conheci melhor o Porto. Só por isso ainda valeu a pena. Vamos já alargar a conversa mais humildemente ao Mário Cláudio, com todo o gosto, mas só para terminarmos esse lado do Ulisses Regressa a Casa, convidava-o talvez a ler 2 ou 3 poemas desse livro ou de outro que queira escolher. Então, talvez lesse aqui o poema da Misericórdia dos Mercados. Que é um livro, claro, como surge como resposta à crise, não é? Que é num ambiente muito particular. Sim, nós vivíamos a crise económica, foi um período terrível, o período da Troika, mas há uma coisa que me magoou muito e que é o desprezo que havia pelos funcionários públicos. Os funcionários públicos eram a causa da ruína do país, só a iniciativa privada ia salvar o país. Tive um banqueiro que está hoje em tribunal que me dizia: desculpe, embaixador, mas por causa de vocês, funcionários públicos, é que o país está no estado em que está. Esse senhor hoje está sob julgamento e, portanto, devo-lhe dizer que tinha essa mágoa de ver como era desprezado o trabalho das pessoas que trabalhavam para o Estado, uma vez que o Estado era uma palavra maldita para essas pessoas. E o título encerra uma grande ironia, porventura, não é? A Misericórdia dos Mercados eu estou aqui à procura do poema e, claro que não o encontro, mas... Porque se há coisa que o mercado nos ensina é a sua inclemência. Não é? O mercado é inclemente. O mercado tem uma lógica, é racional. Nós podemos perceber, a lógica do mercado é o máximo de lucro, maximizar o lucro. E, obviamente, maximiza o lucro através de todos os meios. Hoje em dia, o capital financeiro adquiriu uma capacidade, através das comunicações, da internet e tudo isto que nós temos, de estar em todos os lugares ao mesmo tempo e, portanto, de dominar, e isso é o mais terrível desta situação, é o domínio da lógica financeira sobre a lógica económica. Eu li uma vez um empresário francês, o Pierre Levade, que dizia: eu hoje não posso fazer um plano de investimentos que implique reduzir um pouco os lucros para mais tarde ter mais lucro, porque vou investir na ciência, porque tem que dar aos fundos os dividendos. E essa pressão é anti-económica, quer dizer, é contra os trabalhadores, isso vimos bem, que é contra os trabalhadores, os pensionistas, é óbvio, isso aprendemos-lo bem durante a Troika. Mas também em última análise, contra os empresários. Os verdadeiros empresários, bem entendido, não os especuladores financeiros, esses são felizes, são sempre felizes na altura da crise, a não ser no momento em que entram na bancarrota, porque os que conseguiram fazer os negócios antes da bancarrota fizeram fortuna. E depois os que são apanhados na bancarrota, pronto. Arranjam sempre maneira de ser possível. Sim, depende. Em alguns países vão para a prisão, noutros não sei, mas isso... Já estão muito cheias as nossas prisões. Não, ouça, eu não estou nada a pôr em causa, era o que faltava. Eu não penso sei se quer guardar esse momento da leitura para mais tarde, da Misericórdia dos Mercados, uma vez que... Sim, vamos chamar o Mário Cláudio, com certeza. E alargar a conversa. Então, acho que sim. Uma salva de palmas, por favor, para Mário Cláudio. Bem-vindo. Obrigado. Não, desculpe. Bem-vindo, Mário Cláudio. É um regresso. Já cá Obrigado. esteve também como autor central, também como convidado. É sempre um prazer recebê-lo. Sei que tem umas imagens preparadas para nós, para comentar. É verdade. Mas primeiro queria saber, já agora, a história da vossa amizade. Se conheceu primeiro o autor ou o homem? Não, conheci primeiro o autor. Lembro-me de ter recebido um livro do Luís Filipe, um pouco antes de o conhecer pessoalmente, Sim. E creio que foi precisamente o primeiro livro editado fora da Plural. As 6 Elegias, que teve o prémio da Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto. Recebi esse livro e depois encontrámos-nos, pela primeira vez fisicamente, em Estrasburgo. Num jantar. Houve um jantar depois do encontro. Jantar esse que ficou assinalado por várias memórias importantes para mim.
Mas aconteceu uma coisa muito curiosa que eu gostava de vos contar, que nunca contei a ninguém e que lhe conto agora assim. Quando o vi pela primeira vez, eu disse, meu Deus, mas é o Truman Capote. Bom, refiro-me à figura física do Truman Capote e eu imediatamente deduzi se é o Truman Capote, ou é gênio, ou tem muito talento. E tenho vindo ao longo dos tempos a confirmar essa percepção inicial. Nesse jantar falou-se de várias coisas, a Margarida estava presente também, deu-me um conselho providencial, disse-me, estava muito frio, ela disse, agora nas alturas do frio há uma coisa que eu faço sempre e que enfim, me salva muitos incómodos. Eu agasalho-me com um casaco bem forte, de pele, de preferência, e por dentro, quando vou para qualquer sítio aquecido, vou ligeiros. Deu-me este conselho. Eu depois segui com muito êxito, devo dizer. Não de casacos de peles, porque não tenho casacos de peles nem daqueles mais futricas. E lembro-me que se falou muito de uma pintora, ou se falou bastante de uma pintora, que, de facto, vai estar aqui presente, e numa obra que vai estar aqui presente, e para a qual eu convoco a vossa atenção, e sobre a qual gostaria de conversar com o Luís Filipe, não só a propósito da obra, mas a propósito de um fragmento de um poema seu, que eu julgo que, de certa maneira, remete para o espírito desta obra. Portanto, façam o favor de projetar. Eu peço então a projeção da imagem, que foi enviada pelo Mário Cláudio. Não é? Não é essa. Costumam acontecer essas coisas. Já aqui está. Não sei se conseguem ver bem o fundo, que é o mais importante. É um quadro de uma pintora, o que é raro, uma pintora neste período, que é o período barroco, chamada Artemisia Gentileschi, e intitula-se Judite e Holofernes. Já perceberam o que é que a Judite está a fazer ao Holofernes? Está simpaticamente a cortar-lhe a cabeça, acompanhada por uma senhora que é, obviamente, a sua assistente nesta difícil operação de decapitação. É talvez um pouco assustador para alguns de vocês. Antes de entrarmos, tivemos uma ligeira conversa, mas eu suponho que aqui haverá um embrião neste quadro de um certo movimento de antecipação, um embrião, uma antecipação do espírito da emancipação feminina, a emancipação da mulher, considerando que as mulheres estavam em clara minoria, eram residuais nesta época no mundo das artes, e sobretudo na pintura. Esta tinha um pai que também era pintor, que talvez a tivesse inclinado para isso, e o tema que ela escolhe, que é claramente um tema de rebeldia do feminino contra o masculino, e um masculino aqui muito acentuado, é um gigante, é capaz de poder servir de mote para alguma reflexão da parte das mulheres, em geral, quer estejam ou não diretamente empenhadas em qualquer luta emancipatória. Mas esta imagem será para acompanhar um fragmento de um poema do Luís Filipe Castro Mendes, justamente um poema das 6 elegias e outros poemas. Aliás, eu devo dizer que quando recebi este livro fiquei fascinado. Achei uma obra notável, para ser uma segunda obra, afinal, e para mim era nova, de um escritor jovem. E há um fragmento desta obra, deste livro, que diz o seguinte: o discurso da morte não ouve esta multidão opaca que rodeia. Eles perseguem a morte em cada tela e de cada vez esquecem e acodem. Eu gostava que comentasse este texto, se possível,
sob a égide desta espantosa imagem que temos aqui por trás. Das 6 elegias, qual é? É da quinta ou... É a elegia... Gostava de contextualizar... Tem o número 1. É na primeira. Tem o número 1. Sim. Os dedos que tremem só de aflorar, o que da carne é já incorruptível saber e crispação sem causa natural. Eu parti há muito e neste quarto apenas aguardo o relâmpago surdo do teu corpo, a contenção muda e não menos esplendorosa da carne recordada e pressentida. A carne é, aqui neste quadro da Artemisia Gentileschi, que é um quadro genial, é que evidentemente a influência do Caravaggio é muito visível, mas é uma apologia da carne. Então o que é que se passa com o microfone? Já está a funcionar, tenho que falar. Caso necessita aqui tenho que falar para o microfone. Bom, o que eu digo é o seguinte, que a primeira vez que eu olho para este quadro vejo um parto, vejo um trabalho de parto. E depois, olhando melhor, porque os braços, reparem, os braços estão erguidos, parecem as pernas de uma mulher a dar à luz. Portanto, há aqui qualquer coisa de... É um quadro extremamente carnal. Claro, a interpretação que se faz do quadro é Artemisia Gentileschi foi violada pelo sócio do pai, não é? O Tassi, e ela, enfim, vinga-se dos homens através da pintura. Bom, ela não ficou contra os homens, ela casou, ela fez um processo, puseram um processo ao violador. O violador, enfim, lá se safou, mas isso acontece. Mas a verdade é que a Artemisia depois casa, tem uma carreira de pintora, é reconhecida, trabalha. Eu penso que o quadro é, evidentemente, uma afirmação do feminino, é uma afirmação da luta do mais fraco contra o mais forte, da luta da mulher que não tem poder contra o gigante poderoso, ou Holofernes. É um tema que, obviamente, atrai, porque é um dos melhores quadros da Artemisia Gentileschi, que é a melhor pintora que o pai, o Horácio Gentileschi, é excelente. Aliás, eu usei o Horácio Gentileschi, um quadro dele, nos meus modos de música, na capa. Mas este quadro diz muito, né? Porque é realmente o esplendor da carne, ao mesmo tempo que é o esplendor da morte. É dizer, é o esplendor da carne e o esplendor da morte. E da morte violenta. Mas é nessa articulação que eu gostaria que... eu já sei que o Mário Cláudio vai mais por aí. Bom, é porque a carne, o amor, dizem que é a pequena morte, o orgasmo era a pequena morte, porque é evidente que o amor tem parte ligada com a morte, não é isso? Nós sabemos que o amor e a morte, o Tristão e Isolda, só se pode cumprir, a ideia romântica, que só se pode cumprir, o amor só se realiza perfeitamente na morte dos amantes. No Teixeira de Pascoais existe esse tema, na Elegia do Amor do Teixeira de Pascoais, que é um dos grandes poemas da língua portuguesa, existe essa nota do amor e da morte. Mas aqui é a carne e a morte, não é exatamente o amor e a morte, não é o amor do Pascoais, é a carne, é a violência da carne que rompe contra todas as nossas construções, morais, e rompe a carne. E esta ambiguidade que eu vejo aqui entre o parto e o assassinato dá um bocadinho esse lado, que é sensível no amor, mas aqui é sensível para além do amor. É um assassinato, e a gente imagina logo a Artemisia a vingar-se do violador, uma vez que ele escapou incólume nos tribunais, e vemos também a violência do parto, que também nós nascemos de uma forma violenta. O parto, por muito que seja uma alegria para todos, evidentemente, e para os pais em primeiro lugar, mas é uma alegria dolorosa e, portanto, a carne é dura. Não é no sentido gastronómico. A carne obriga-nos a uma morte, não é? A carne não é para... Sim. Não é brincadeira. Mas voltando ao poema, a morte é algo que se persegue sim. e se esquece. Na minha poesia, posso ver aqui o poema, qualquer coisa aqui que me escapa. Isto não é das 6 elegias.
Isto não é das 6 elegias. Não me digas que eu me enganei. Não, o poema é meu, sim senhor. Já não é mau. Não, o poema é meu, está nas 6 elegias. O discurso da morte não ouve esta multidão opaca que rodeia. Eles perseguem a morte em cada tela. Ora, deixa-me ver uma coisa, se faz favor. Sim. Não, é que eu cada vez esquecem e a referência com os outros. Não tem importância, porque os 6 elegias também têm outros poemas. É que eu só pus as 6 elegias e tirei os outros poemas, portanto pode ser um desses poemas. Não, é das 6 elegias. Pois. É que eu não publiquei, incluído, agora então, também é uma... Nesta edição, mas não na que o Mário Cláudio tem. O Mário Cláudio tem a primeira edição. É do livro, é. Porque eu lhe mandei e é do livro. Portanto, o poema não está aqui, lamento, peço desculpa à editora, mas o que o poema diz é: o discurso da morte não ouve esta multidão opaca que rodeia. Eles perseguem a morte em cada tela e de cada vez esquecem e acodem. Quer dizer, pois nós não ouvimos... O discurso da morte é o discurso profundo, é aquilo que está por trás das nossas palavras do dia-a-dia, da nossa banalidade. E podia ser que é o discurso da morte como é o discurso da vida. É o discurso do que está por trás das nossas palavras, das nossas aparências, dos nossos jogos. E em cada tela se persegue a morte, neste caso, como em cada poema se persegue a morte. É o caso deste quadro, magnificamente bem escolhido. Mas depois esquecemos, temos que voltar, não é? À nossa vida cotidiana, às nossas obrigações, aos nossos entretenimentos, à espuma dos dias de cada vez mais vivo, como o Mário Cláudio muito justamente disse há pouco no seu Facebook. Eu sugeria que víssemos a segunda imagem para comentar. Sim, eu queria alertar para o seguinte: as 3 imagens que eu escolhi e que articulei com 3 fragmentos da poesia do Luís Filipe Castro Mendes foram 3 imagens escolhidas com algo de sequencial, que eu depois direi o que é. Entretanto, fica já o desafio para os presentes, se quiserem ver o que é que está aqui por trás, qual é a matriz desta escolha, tanto das imagens como dos poemas, poderão, entretanto, irem-se abalançando a essa indagação. Isto é uma imagem do Porto, é um belíssimo labirinto de bucho da Quinta da Perlada. Escolhi por várias razões. Primeiro porque assim seria na tal lógica a que me referi. Depois por estarmos no Porto, estamos na Feira do Livro do Porto. E também porque, por razões de ordem afetiva, porque decorreu aqui grande parte da minha infância, fiz aqui festas de anos de ninhas e de crianças, enfim, da mesma geração. E há um poema, um fragmento do poema de Luís Filipe Castro Mendes, que eu acho que poderia servir de legenda a esta fotografia, ou a fotografia, ou a imagem do labirinto, servir de legenda ao poema. E que é o seguinte. É um fragmento do Jogo de Fazer Versos, número 2, e diz o seguinte: haverá um centro, um motor de harmonia, uma fábrica de sonhos por perceber? Será a linha do horizonte aquela margem do rio que os teus passos não podem conhecer? São 2 perguntas que eu acho muito pertinentes e que de facto constituem uma espécie de desafio, como disse há pouco, para respondermos, e para respondermos com aquilo que muitas vezes temos de mais secreto e de mais indizível. É do Jogo de Fazer Versos. E a pergunta é, sobretudo, centrada na palavra centro. Haverá um centro. Se houver esse centro, que centro poderá ser? É isso que eu queria perguntar ao Luís Filipe. Eu acho que não há centro. O labirinto revela-nos justamente que o centro está em toda a parte. Portanto, a imagem do labirinto, que é muito feliz, e se casa muito bem com o poema, o que nos diz é a tua missão é procurar o centro, ou melhor, o teu objetivo, a tua vida, vai ser procurar um centro para descobrir depois que o centro está em toda a parte.
E o labirinto é uma boa imagem porque anda sempre à volta, à procura de um centro. Eu acho que é uma interrogação que poderia ter sido feita por um místico. Sim, E daí a razão da escolha da imagem. Eu tenho muito apreço. E do fragmento. Misticismo, Santa Teresa de Jesus, São João da Cruz. Ora bom, Santa Teresa de Jesus dá uma resposta. Qual é o centro? E a resposta são 2 palavras. Solo Deus. 3 palavras. Solo Deus basta. Pois. Solo Deus basta. Não, portanto, sim. Deus é o centro. Mas é muito curioso, porque quando o Luís Filipe diz que o centro está em todo lugar, ele está a dar uma resposta que um místico também daria. Deus está em todo lugar, sim. Não é? O centro está em todo lugar. Sim, Portanto, isso o Spinoza. Eu acho que este é muito interessante porque é o tipo de... Não é necessariamente o mesmo texto, mas é o tipo de sentimento poético que podia ser abraçado por um homem como Eliot, não é? Que de resto foi alguém profundamente marcado pela poesia espanhola dos místicos do século II, fundamentalmente Teresa de Jesus e São João da Cruz. Essa deriva, ou essa dimensão, essa vertente mística, existe também na sua poesia? Reconhece-a na sua poesia? Sim, eu não sou crente, sou agnóstico, não tenho religião, mas quer dizer, é um problema que se coloca necessariamente. Eu simpatizo com a ideia do Spinoza de Deus sive natura, quer dizer, a natureza, Deus ao fim e ao cabo é a natureza. Este mecanismo, não há um Deus transcendente a este mecanismo, à máquina do mundo, é a própria máquina do mundo. Quando diz que o centro pode estar em vários lugares, exatamente, está a aderir a um panteísmo. É uma espécie de panteísmo. A Spinoza, etc. Não é? Sim. E isso é muito interessante. Bem. E é uma resposta. Não é? E agora podíamos ver a terceira imagem. Sim. E faríamos o seguinte, que não é uma imagem, é um pequeno vídeo que eu pedi o favor de ouvirem. Eu vou só virar um bocadinho. São 3 minutos, não é? São 3 minutos. Eu formulo a pergunta só no fim. Está bem. Estão a ouvir? Espero que continuem a ouvir. Não há som, por enquanto.
excerto, quer fazer algum comentário? Pois, é um mandamento de uma obra de um compositor francês do século XVII, Michel Corrette, não é propriamente dos mais conhecidos, é uma obra cómica, chamado Les Sauvages et la Furstenberg, mas foi escolhido pelo seguinte, foi escolhido porque me pareceu-me encontrar aqui essa mistura de júbilo e de reflexão, não é? Que atravessa toda a poesia de Luís Filipe Castro Mendes, quanto a mim. E que resulta, por um lado, de uma espécie de enamoramento pelos frutos da terra, aquilo que nós poderíamos chamar geralmente o mundo, e também por uma consciência muito viva e muito acutilante e simultaneamente ubíqua, está em quase todos os poemas, da finitude, da morte. Para voltarmos aqui outra vez, se calhar, ao Amor e Morte, ou ao Eros e Thanatos, etc. O poema que eu vejo, ou o fragmento do poema do Luís Filipe, que pode, quanto a mim, jogar com isto, é justamente um poema em que ele faz apelo à música e diz o seguinte: só a música vence o tempo, porque se desenrola no tempo. Esta música devolve-me tudo o que a vida não me quis dizer. É precisamente um fragmento de um poema das Lendas da Índia, publicado em 2011. E gostaria que comentasse. Bom, realmente os meus poemas são poemas de grande alegria perante a vida. O que é estranho, é paradoxal, porque os poemas muitas vezes são depressivos, são tristes, apresentam essa consciência da finitude, a melancolia, mas, no fundo, e isso o Mário Cláudio está a ver muito bem, são afirmações de alegria por sobre a tristeza do mundo. Pudesse-me citar o Manuel Guzmão, contra todas as evidências, a alegria. Porque nós, ao fazer um poema, há um júbilo, de facto, fazer o poema, mesmo que o poema seja o mais triste, o mais melancólico possível. Há a alegria do poema, a alegria do próprio poema. O Hölderlin dizia: nós caminhamos radiosos sobre a nossa miséria. E é isso. Nós, de facto, caminhamos sobre uma miséria horrível. E a miséria do mundo, hoje, enfim, é evidente para todos nós, como é evidente para o Hölderlin, mas nós caminhamos radiosos. Quer dizer, nós caminhamos radiosos porque nós cumprimos a nossa vida, fazemos a nossa vida e, como também dizia o Spinoza, muito dos meus conselheiros, sem alegria não se constrói. Isto é, a tristeza, a depressão são destrutivas, não são criadoras. Toda a criação é um movimento de alegria. Mesmo que seja a criação de obras de réquiams profundamente tristes, mas é sempre... E, portanto, esse movimento do júbilo e da afirmação do mundo. Agora, passamos para a música. A música diz muito melhor algumas coisas do que a literatura, do que a poesia. Daí que a poesia persiga a música. A poesia persegue a música porque, além de ser sempre o jogo entre o som e o sentido, seja poesia de formas fixas, seja rimada, com métrica, seja de formas livres, há sempre uma coisa que nunca deixa de existir na poesia, quando ela é poesia: o ritmo. E, portanto, a poesia tem uma ligação evidente à música. Eu sei que há poesia visual, eu sei que há outras formas, mas eu penso que o meu conceito de poesia passa por essa ligação entre o som e o sentido, como o Valéry dizia. Portanto, a poesia tem uma parte ligada com a música, mas o que eu traduzo nesse poema é que a música vai mais longe. Eu penso que a música é a que vai mais longe no que não pode ser dito, no tal discurso da morte que falávamos há bocado, o outro lado, aquilo que não conseguimos dizer com a poesia, com a arte. Eu acho que a arte que vai mais longe à procura desse não sei quê, como dizia o Jean Kelevitch, je ne sais quoi, presque rien.
esse não sei o que é que... para mim a música é muito importante na minha vida e é muito importante. Eu normalmente até escrevo muito com música, sempre com o apoio da música de que eu gosto. Estamos, infelizmente, a caminhar para o final, mas uma última intervenção. Lembrei-me daqui de várias coisas. Lembrei-me do Lorca, que também fala em celebrar a alegria no tempo da tristeza, não é? E a propósito da morte, num poema sobre a morte, que é O Llanto, por Inácio Sánchez Mejías, ele fala em valiente alegria. Valiente alegria. A alegria corajosa. A alegria tem que ser... A alegria Spinoza diz o mesmo. Exatamente. E também, só um instantinho, já agora, se me permite, Luís Filipe Castro Mendes, eu vou lançar um repto ali ao nosso moderador, que foi meu aluno, e que um dia me apareceu depois, no fim do mal, você não se importa que eu conte isto, com um original de poesia. Para eu ler, isso acontecia-me com relativa frequência e tal. Ele veio para casa e quando regressei disse-lhe, a poesia não era má, não é? Mas também não era muito boa. Nada boa. E só vale a pena escrever poesia, ou quer que seja, quando é bom ou muito bom, não é? E eu disse-lhe, não, Sérgio, você é, mas é um ficcionista. Sim. E ele percebeu isso e é um ficcionista. E foi ficcionista. E lembro-me que, falando na importância que tem a música para a poesia, o Pound dá este conselho aos jovens poetas, aos candidatos a poetas, a ouvir o máximo de música e começar por aí, a ouvir o máximo de música. Sim, para mim a música Até que ponto essas paixões comuns que têm, não só pela poesia, mas também pela pintura, pela música, vos aproximam? Muito, e também isto, que agora explico qual foi a razão porque eu escolhi estas 3 imagens, porque todas elas são subsumíveis ao paradigma barroco, em que nós nos encontramos muito obrigado por essa... muito à vontade e com muita alegria. Uma aproximação muito original, uma abordagem muito original. Claro que sim, vou só fazer as despedidas e vamos terminar com uma leitura de poemas da parte do autor em destaque, o Luís Filipe Castro Mendes. Agradeço desde já a vossa presença. Nós vamos regressar a 20 de outubro neste mesmo local, vamos anunciar o autor muito em breve. No final... o Luís Filipe Castro Mendes vai estar disponível para os autógrafos. O Mário Cláudio também terá aqui uma sessão de autógrafos mais em cima, portanto há muito para onde escolher. E, mais uma vez, obrigado pela presença e vamos escutar então o nosso autor. Bem, eu vou só ler-vos 3 poemas. Um é, enfim, está ali o Zé Eduardo Agualusa e eu não podia deixar de referir a parte da minha vida que se passou em Angola. E vou ler um poema, Canções do Exílio, Angola. Tenho vários poemas com tema angolano, mas escolhi este que é o mais recente. Canções do Exílio, Angola. A terra onde viste como matar e sorrir com o corpo todo num estremecimento de bala perdida ou assomo de ternura num desvão de casa devassada é a terra que não podes esquecer, nem trair. Isto é para Angola e depois A Misericórdia dos Mercados, que é o poema... Nós vivemos da misericórdia dos mercados. Não fazemos falta. O capital regula-se a si próprio e as leis são meras consequências lógicas dessa regulação, tão sublime que alguns veem nela o dedo de Deus. Enganam-se. Os mercados são simultaneamente o Criador e a própria criação. Nós não fazemos falta. E com os robôs não fazemos mesmo. E agora, para terminar, há um poema que é o terceiro, o quarto poema de um ciclo que eu dediquei a Nossa Senhora de Rocamadour. Nossa Senhora de Rocamadour é um lugar de peregrinação em França extraordinário, onde desde a Idade Média, os peregrinos, sobretudo na Idade Média, os peregrinos acorriam. E a imagem da Nossa Senhora de Rocamadour, que está em Rocamadour, é uma imagem de uma dureza. É uma cara dura, uma cara impiedosa, uma cara implacável. É negra, é uma virgem negra, e é uma exigência perante nós. Eu pensei em todos os peregrinos, pensei naquela senhora a quem já agora fizemos alguns pedidos que foram satisfeitos, mais ainda do que nós esperávamos, e temos que lá voltar qualquer dia. Outro dia vi uma Nossa Senhora de Rocamadour em Portugal e de facto é completamente diferente,
uma Nossa Senhora daquele barroco, aquela bonequinha, pois. Mas a Senhora de Rocamadour, que está em Rocamadour, é realmente uma experiência. E eu então escrevi este poema. Nós, peregrinos, caminhamos para ti desde todas as derrotas, filhos espúrios da história, enjeitados de todos os triunfos. Chegamos a ti com o olhar turvo e a pisada amarga. E não somos bonitos de ver. Caminhamos sobre toda a miséria que o mundo amassou. Somos muitos séculos e muitas dores. Chegamos a ti com as feridas abertas e o coração endurecido. Mas viemos. Que tu nos recebas é o que nos espanta. Que tu nos esperes é o que nos maravilha. Aqui estamos. Senhora do lado escuro do tempo, Virgem negra da grande dor, um anjo não estará ao teu lado quando nos vir chegar, nenhuma gota de água nos virá benzer, e a música continuará calada à beira do teu rosto, que não sorri. Nós, peregrinos, para ti caminhamos, e assim será sobre todas as coisas e todos os tempos. Não. Que é uma coisa sobre Rocamadour. Queria só oferecer uma pequena prenda, uma lembrança da organização. O Espírito do Porto, o Mário Cláudio já o tem há muito, mas para... Muito obrigado mais uma vez. É um espírito onde sempre é bom voltar.